Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, e continuemos a tratar sobre os 10 mandamentos. Desta vez, o terceiro mandamento da lei de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 5. Apenas o versículo de número 11. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que um pai responsável e uma mãe responsável eles costumam fazer a seus filhos, é assim que seus filhos nascem, eles os registrarem, né? Vão a um cartório e fazem um registro. Alguns dão nomes bíblicos aos seus filhos, outros dão nomes de acordo com a associação que fazem, uma associação histórica, outros dão de acordo com nomes da moda ou nomes de amigos, ou ainda podem fazer, ao darem nome aos seus filhos, uma combinação entre o nome do pai e o nome da mãe. Nós temos muitas formas de nomear uma criança hoje, irmãos, mas há um ponto em comum em todas essas nomeações, é que o portador do nome não escolhe o próprio nome. Esse é um ponto importante e comum aqui. Isso é dado a ele, isso é conferido à pessoa quando ela nasce. E dar nome, portanto, mesmo em nossa cultura, com tantos motivos para nomear pessoas, continua sendo um exercício de autoridade. É demonstrada a autoridade do pai sobre o filho quando ele nomeia, quando ele o nomeia ou a nomeia. Agora, no caso do Senhor Deus, irmãos, ocorre uma diferença nessa questão da nomeação. É que, em vez de receber um nome nosso, em vez de nós darmos um nome a esse ser todo-poderoso, perfeito, infinito, ele mesmo é que diz como quer ser chamado. E isso, de certo modo, é um sinal de autoridade suprema, não é? Um sinal supremo de autoridade, e é sobre isso que está tratando fundamentalmente esse terceiro mandamento, que é um mandamento que não ensina, como no segundo, evitarmos manipular Deus construindo estátuas, construindo referências visíveis para Ele, mas nos proíbe usar o nome dEle com o fim de manipular as pessoas, já que nós não conseguimos mesmo com o uso do nome de Deus manipular a Deus, embora haja quem tente. O próprio Cristo alertou contra isso, né, para que nós evitássemos as vãs repetições com o fim de dominar a Deus, com o fim de cansar a Deus, não é? O terceiro mandamento tem um foco muito grande no uso do nome de Deus com fins não autorizados por esse próprio Deus, irmãos. A primeira referência na história que nós temos a esse nome, quando ele foi revelado, está lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Eu vou fazer apenas a leitura e vou tecer algumas considerações importantes para o entendimento do nosso texto. Êxodo, capítulo 3, que é o encontro de Deus com Moisés no ambiente onde estava a sarça ardente e o comissionamento do profeta para voltar ao Egito. O episódio da sarça ardente, os versículos 14 e 15 nos dizem assim: Disse Deus a Moisés, depois de Moisés perguntar, quando me perguntarem lá no Egito quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer, né? E qual é o nome dele, né? Versículos 14 e 15 dizem: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Irmãos, há muito o que dizer sobre esse texto, que é de uma profundidade muito grande, realmente muito grande, mas para os nossos propósitos eu gostaria de observar duas coisas a respeito dessa revelação. A primeira coisa é que o nome de Deus, Yahvé, é dado não por Moisés, não foi Moisés que disse: vou criar um nome para você, e deu um nome para Deus, mas Deus mesmo disse como era o nome dele, e o versículo 15 diz que ele próprio se identificou. Ou seja, ele não aceita nenhum tipo de autoridade sobre ele, mesmo no sentido de nomeá-lo. E, em segundo lugar, esse nome é mais do que um rótulo. Deus não pôs um rótulo no seu próprio peito e disse assim: chame-me disso. Não foi isso que Deus fez. Na verdade, esse nome expressa o ser de Deus e expressa a obra de Deus neste mundo. É claro que, de modo estrito, a obra de Deus na vida do seu povo, que é exatamente a obra de salvá-lo e de conduzi-lo, como de fato aconteceu. Então, quando nós ouvimos salmos como o de número 8, dizendo assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Nome não está se referindo aos rótulos que Deus põe nas pedras, nos paus, nas pessoas. Está se referindo à pessoa de Deus, que é discernível nas obras da criação, porque toda a criação reflete a Deus. Então se está se falando da pessoa de Deus e da obra de Deus nesse mundo, quando nós usamos o termo nome, irmãos. Nós acabamos de cantar, né, doce nome, não é? Nome bom, doce a fé, não está se referindo ao nome de Jesus como um patuá, como um amuleto, mas como andar com Cristo. Aqueles que andam com Cristo podem ter em Cristo o seu baluarte, a sua espada, a sua proteção, o seu escudo. É nesse sentido que o nome de Jesus está conosco, está posto sobre nós, irmãos. Ele é como um senhor de escravo que marca o seu escravo, e quando o escravo olha aquela marca que ele tem, ele se lembra da pessoa que o marcou e lembra-se também da obra que essa pessoa fez em sua vida. Então há um papel aqui também representativo da nossa parte, carregando essa marca, carregando esse nome, carregando essa pessoa, carregando também o fato de que fazemos parte dessa sua obra, irmãos. No Antigo Testamento havia pelo menos 3 formas de desonrar essa marca, de desonrar esse nome do Senhor Deus, e essa é a proibição que é feita aqui. O primeiro deles era a feitiçaria, irmãos. A feitiçaria, que em termos do uso do nome, consistia em adivinhações, em menções ao nome de Deus, tudo com o fim de obter algum tipo de vantagem da vida das pessoas, não é? Então as pessoas invocavam, às vezes, o nome de Deus, ou metiam Deus no meio de uma invocação com o fim de atrair ou conferir credibilidade àquela feitiçaria. Isso dava apedrejamento. A pena no Antigo Testamento era apedrejamento para pessoas que faziam certas cerimônias mágicas sem autorização nenhuma de Deus, muito pelo contrário, com a sua reprovação, e faziam uso do nome de Deus, metiam o nome de Deus naquela sujeira, não é? No Novo Testamento, vocês devem lembrar do episódio dos filhos de Seva. Eram alguns rapazes que tentaram esconjurar um demônio em nome de Paulo, né? Em nome de Cristo a quem Paulo prega, né? E aí o endemoniado olhou para trás e disse: olha, eu conheço esses 2 nomes, o nome de Paulo e o nome de Jesus, mas vocês quem são? E o texto diz que eles levaram uma surra de um endemoniado, não é? Por conta desse desrespeito ao nome, o nome do Deus encarnado, o nome de Cristo. Nós temos no Antigo Testamento ainda, irmãos, o mau uso do nome por meio da falsa profecia. É quando as pessoas dizem acerca do presente ou acerca do futuro coisas em nome de Deus que Deus não autorizou, ou seja, coisas que não foram reveladas por Deus, coisas que não estavam escritas, coisas que não vieram de fato da voz de Deus falando ao profeta. Quando ele fazia uso do nome de Deus,
é dito que ele estava fazendo aquilo no vazio ou no vão. É claro que no vazio ou no vão terá consequências, como o próprio Moisés falará nesse mesmo versículo 11. E o terceiro uso, irmãos, é o uso dos falsos juramentos, que é o ato de persuadir pessoas, insistir com as pessoas de que nós estamos falando a verdade, isso num contexto principalmente jurídico, nos tribunais, não é? Eu juro pelo nome de Deus, quando na verdade a pessoa não está falando a verdade, mas está tentando manipular os ouvintes por meio de um selo, de um verniz de credibilidade que traz esse nome, né? O nome de Deus, eu juro por Deus. Até hoje as pessoas fazem isso, né? Elas podem fazer juramentos falsos, e isso era um modo de quebrar no Antigo Testamento o terceiro mandamento da lei de Deus. O ponto comum entre as pessoas que praticavam esses atos de profanação do nome de Deus era usar esse nome santo para objetivos totalmente diferentes daqueles que foram revelados por esse nome. Há usos, é por isso que há abusos do nome de Deus, é porque há usos que são corretos, que são apropriados para aquele que abre a sua boca e diz o nome de Deus. E Deus faz uma espécie de ameaça aqui, no versículo de número 11, ele diz para não se fazer isso, para que ninguém faça isso, porque Deus não vai inocentar a pessoa que fizer mau uso ou abusar do seu nome. Que tipo de castigo é esse? O texto não diz, ele apenas transmite uma certeza. Algumas pessoas vão considerar que aquilo não tem nada a ver, que não tem problema, mas Deus vai tomar aquela pessoa que fez isso como culpada. Esses 3 pecados que expressam a quebra do terceiro mandamento, eles não são únicos, há muitos outros, né, que fazem com que as pessoas quebrem esse terceiro mandamento. Mas o nosso breve catecismo, irmãos, na pergunta e na resposta 56, ele ensina algo muito interessante, é que a quebra desse terceiro mandamento pode não ser notada pelos homens. E, de fato, se vocês pararem para pensar, há outros mandamentos que dá para notar claramente, não é? Um roubo, não é? Um furto, ou um adultério, ou um assassinato, recebe, em geral, uma reprovação social imediata. Mas a quebra do nome parece ser um pecado light, um pecado assim de baixos teores, não é? Parece que o pessoal não esquenta muito em procurar saber, entender direito como é que é isso, né? Como é que essa coisa funciona. Então, o breve catecismo, nessa pergunta e resposta 56, ele diz isso de modo muito interessante, é que é um pecado, digamos assim, de natureza mais oculta, natureza mais oculta, porque muitos dos nossos pecados nós entendemos por meio da reprovação social deles, mas existem outros que são mais difíceis de captar, que, digamos, voam abaixo do radar, só que não do radar de Deus. É mais ou menos nos moldes do Salmo 19, não é? Livra-me daqueles pecados que me são ocultos, que eu nem estou consciente deles, digamos assim. E nós estamos diante de um pecado dessa natureza, irmãos, de uma natureza que nem sempre é reprovável socialmente, mas que está colocada aqui no início das tábuas da lei, que é o respeito que nós devemos ter pelo nome do Senhor Deus. Para nós evitarmos essa quebra do mandamento, é preciso, antes de tudo, que nós conheçamos a revelação divina. Nós precisamos conhecer a Escritura, irmãos. Senão não tem jeito da pessoa não quebrar o mandamento de Deus, já que o nome expressa o quê? O nome não é só nome, não é só você falar Deus. O nome aponta para a pessoa e expressa a pessoa. E expressa também as obras dessa pessoa, expressa as palavras dessa pessoa. E nós conhecemos isso tudo por meio da Escritura. Então, quem não conhece a Escritura corre sério risco de profanar o nome, e o pior, Deus não vai considerar essa ignorância como inocência, irmãos. Então, aqui uma coisa importante é que todo tipo de linguagem frívola, todo tipo de linguagem sem seriedade, de linguagem oca, linguagem vã, nasce da falta de conhecimento da Escritura, porque ela que nos ensina a olhar o mundo de acordo com Deus. E quando você olha esse mundo de acordo com Deus e fala desse mundo de acordo com Deus, você não pode ser raso. Você é uma pessoa profunda e tudo que você fala tem substância. Daí a importância de nós conhecermos as Escrituras em seus pontos principais.
Eu digo pontos principais porque todos os pontos da Bíblia são importantes, todos os pontos da Bíblia têm a mesma qualidade de inspirada por Deus, mas existem pontos, assim como existem numa casa, fundamentais, por sua abrangência em relação aos outros. Existem pontos que engolem 10, 15 outros pontos da Escritura. E isso foi o entendimento da igreja desde sempre, irmãos. O que é que isso significa? É que os cristãos devem procurar conhecer certas partes da Escritura. E com o tempo isso vai se tornando inadmissível. Uma dessas partes, fundamentos para nós, são os 10 mandamentos. Um cristão deve conhecer bem os 10 mandamentos. E não é à toa que nós temos as chamadas estruturas catequéticas. São aquelas estruturas que fazem parte de praticamente todos os catecismos reformados, irmãos. São aquelas partes que explicam os 10 mandamentos, que falam sobre os 10 mandamentos. Nós precisamos conhecer isso para não profanar o nome de Deus, para não estar falando coisas que estão totalmente desconectadas da pessoa e obra de Deus, e usando o nome de Deus para isso. Você tem ainda a estrutura catequética do Pai Nosso. O Pai Nosso não é apenas uma oração que Cristo nos ensinou, mas foi entendido como uma profusão de temas ali, para que você estude e aprenda a partir de cada cláusula. É importantíssima a oração do Pai Nosso, porque ela é muito abrangente, ela cobre a vida cristã em grande parte, como os 10 mandamentos cobrem a vida cristã em grande parte. Outra estrutura, já fora da Escritura, mas com uma elaboração teológica para nós é pacífica, é o credo apostólico, também presente nos nossos documentos confessionais. Tem que conhecer o credo apostólico, não apenas no sentido de recitá-lo, de decorá-lo, que é muito importante, mas no sentido de conhecer também a teologia a qual ele se refere, irmãos, o ensino a qual ele está se referindo. Então é importantíssimo para nós sabermos quais são os pontos principais da nossa fé. E nós precisamos, então, ter esse entendimento para não invocarmos um Deus qualquer, um Deus sobre quem nós não sabemos muita coisa, não é? E assim nós vamos usar o nome de Deus de acordo com o que vier na nossa cabeça, não é? Quando nós observamos o Novo Testamento e vemos o correspondente desse nome de Deus no próprio nome de Cristo, não é? Porque no nome de Cristo, segundo a palavra de Deus, nós somos salvos, né? Vocês foram salvos em nome de Cristo, significando pela pessoa e pela obra de Cristo, né? Nós fomos justificados, fomos batizados, fomos santificados e somos chamados para, em palavras e em obras também, santificarmos o nome de Jesus. Santificarmos o nome de Jesus, irmãos. Então, para evitar isso, nós precisamos nos livrar não só desses pecados escandalosos da feitiçaria, os pecados da falsa profecia ou dos falsos juramentos, mas nós precisamos lidar também com aqueles pequenos que demonstram igualmente ignorância. Eu falo pequenos em relação à sua odiosidade, tá certo, irmão? Não em relação à sua qualidade. São terríveis, são ruins também para a nossa vida, embora eles causem um dano menor em relação àqueles 3 pecados que eu mencionei do Antigo Testamento. Um desses pecados são as interjeições. É quando nós usamos o nome de Deus apenas para expressar uma topada que a gente tomou, o chamado ai meu Deus, né? Nós devemos distinguir isso aqui daquilo que é chamado de jaculatória, que são orações rápidas, curtas, com o fim de nos descentrar, de nos fazer confiar em Deus no momento de tensão, como o culto, ou no momento de dificuldade lá fora. Então, quando, por exemplo, João Calvino, em Genebra, tinha um costume de, quando ele via os irmãos refugiados sofrendo, muitos tendo suas línguas cortadas, morrendo em fogueira, sendo mortos por apenas confessarem a sua fé, ele costumava usar a pergunta quádrupla do Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele fazia isso também quando sentia suas muitas doenças rastejando sobre o seu corpo. Ele dizia isso também. Até quando, Senhor? Até quando? Ele estava lá pregando e de repente golfava sangue. Ele dizia, até quando, Senhor? Isso é o biógrafo dele que diz, não é? Mas ele principalmente lançava essa pergunta em relação aos irmãos perseguidos e refugiados em todo o mundo. Isso é uma jaculatória, no sentido técnico do termo. Isso aí o cristão pode e deve fazer. E você pode até usar de modo informal, você não precisa pegar uma jaculatória bíblica, mas você pode usar no seu dia a dia, meu Deus, me ajude. Senhor, me dê paciência. Está lá numa fila horrorosa, meu Deus, me ajude.
Me sustente, Senhor. Essa dor aqui está muito forte. Me ajude, Senhor. E você vai repetindo as suas orações. Isso não é repetir o nome de Deus em vão. Porque Jesus condena não as repetições, mas Ele condena as vãs repetições. Então, não pensem que pelo muito falar é que vocês vão ser ouvidos, mas Ele não condena a repetição, irmãos, de uma oração que você faça. Desde que você saiba que você está fazendo a oração, não usando o nome como amuleto, como uma interjeição, como uma tentativa de manipular a Deus ou a quem quer que seja, mas está usando esse nome consciente de quem Ele representa, que é o próprio Deus e a sua obra, irmãos. Existem ainda os maus usos ligados a clichês, que vêm às vezes do próprio mundo evangélico, né? Como essa coisa do se Deus quiser e Ele quer. Isso é uso vão do nome de Deus, irmãos. A Bíblia nem fala se Deus quiser, é se o Senhor quiser. Senhor é aquele que manda na sua vida. Como é que você vai contrariar na mesma linha a sua fala inicial? Se o Senhor quiser e Ele quer dizer, Ele não é Senhor coisa nenhuma. E aqui há uma ênfase nessa palavra Senhor, que é dita aqui 2 vezes, uma delas sem necessidade, a não ser que se queira enfatizar um ponto. Porque o Senhor não tomará como inocente quem fizer isso, quem usar o nome dele, como se a pessoa que está usando fosse o Senhor, afinal. Não é? Então, há ainda as piadas que são feitas, não é? Usando Bíblia, né? Transformando textos, às vezes, que não são engraçados, que são sérios. E mesmo textos que são sérios, irmãos, ou mesmo textos que têm um efeito cômico, como, por exemplo, aquele lá da estaca enfiada no olho de Cristo, aquilo é uma charge. É uma charge aquilo ali. Se você imaginar a cena, você vai dar risada. Só que Jesus vai dizer assim, você está dando risada, mas você já olhou a sua vida? É muito engraçado. É como se fosse um conto engraçado, mas que tem um fundo seríssimo, que pode levar a pessoa para o inferno. Então, mesmo quando a Bíblia está brincando, ela não está brincando. Mas tem gente que acha que quando a Bíblia está brincando, ela está brincando. E às vezes, quando ela está falando sério, ela está brincando também. Então, isso não é alegria, isso é falta de seriedade, é a chamada leviandade, portanto, irmãos. Acima de tudo, irmãos, eu estou falando aqui do dia a dia, mas nós devemos estar atentos aqui para o zelo com o nome de Deus no culto. No culto. Isso é importantíssimo, porque é importantíssimo que a gente aprenda com a Escritura. E o livro que mais concentra lições sobre o bom uso do nome de Deus é os Salmos. Então, se você quer aprender a como invocar, como participar do culto, sem desonrar o nome de Deus, você precisa aprender a invocar com os salmos, você precisa viver aprendendo a como clamar, a como reclamar, a como proclamar nos salmos. Então, de fato, ele constitui para nós uma escola de culto e uma escola do bom uso do nome do Senhor Deus. Nós sabemos que o excesso de familiaridade é uma das tentações que ronda a vida de todo crente, de todo servo de Deus. Vocês vieram para cá hoje, eu não sei direito com que ideia na cabeça, mas é importante que vocês venham para cá sabendo que não se pode ter com Deus excesso de familiaridade. Você achar que porque Deus é seu, no sentido de que o relógio que você tem no braço é seu, que o celular que você tem no relógio é seu. Não, Deus é seu num sentido muito especial, e você é dele também num sentido muito especial. Seria importante que nós imaginássemos sempre, quando viéssemos para cá, onde nós estaríamos, se não fosse a graça de Cristo na nossa vida. Onde é que você estaria? Essa é uma boa pergunta para você fazer quando você sair da sua casa. Você estaria na sarjeta? Estaria num presídio? Estaria no cemitério? Estaria talvez no bom mocismo das boas obras, não é? Tentando ser uma pessoa legal sem Deus? Onde é que você estaria? Você estaria a caminho do inferno, certamente. Isso não desperta nada em você. Isso não desperta nenhum tipo de referência mais profunda do que o simples uso do nome no culto. Essas meditações devem estar no nosso coração, irmãos, porque senão nós caímos no pecado que é condenado não só por Isaías, mas por Cristo nosso Senhor. É o de honrar o nome com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Então é possível sim que a gente cometa esse descompasso nos cultos por excesso de familiaridade. Você já sabe de tudo.
Tudo que o pastor vai falar, você já sabe. Tudo que eu vou falar na escola dominical, o hino tal, você já sabe de cor. Você conhece tudo praticamente que se faz e se diz na igreja. Então você pode se dar ao luxo de não prestar atenção, de não se dedicar, de não se comover. Afinal, você já sabe onde é que isso tudo vai dar. Essas coisas são modos, como eu falei, que passam imperceptíveis à vida social, mas não voam abaixo do radar divino, irmãos. Deus capta essas coisas e é importante que nós reflitamos sobre elas. Que a gente reflita na cruz de Cristo, no ódio que Deus tem pelo pecado, no amor que Deus tem pelo pecador. Senão nós ficamos sem conteúdo para dar para esse nome quando nós viermos para cá, irmãos. Nós precisamos meditar a fim de fazer a conexão, de não perder esse pacto entre a palavra e as coisas, entre a palavra e a pessoa, entre o nome e Deus e suas obras. Se nós perdermos essa referência, nós fatalmente cairemos no pecado que é condenado neste mandamento, irmãos. Deus quer ver, portanto, o fundo do seu coração na ponta da sua língua quando você vier para o culto. Procure participar desse modo do culto, mas antes medite. Não é à toa que os antigos presbiterianos diziam: prepare-se para o domingo no sábado. Procure saber daquilo que vai te comover, daquilo que vai encher seu coração de alegria, de vontade, de desejo, que é para você estar aqui totalmente. Para que você não use o nome de Deus em vão, para que você não fique usando o nome como um amuleto mágico, como um verniz de uma religião que no fundo não está lá. Por último, eu gostaria de lembrar, e essa lembrança é menos para os membros da igreja e mais para aqueles que ensinam a palavra de Deus, que um dia Jesus vai punir aqueles que usam o seu nome sem conexão com uma relação com Ele, com uma intimidade com Ele. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, que falam sobre o juízo final na descrição do Sermão do Monte. E o texto diz assim, eu vou fazer a leitura. (21 a 23) diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele está falando aqui especialmente para aqueles que pregam, para aqueles que falam as palavras de Deus, para os pastores. E com base nisso nós dizemos que há muitos pastores que irão para o inferno. O texto diz: muitos naquele dia hão de dizer-me. Muitos que pregam a palavra de Deus irão para o inferno. E por quê? Porque eles vivem com o nome santo de Jesus Cristo na boca, mas não conhecem a Cristo, mas não se relacionam com Jesus Cristo. É isso que significa que não conhecer. Esse é um recado duro, difícil para todo o povo de Deus, para que nós meçamos os nossos pecados, não pela vista dos homens, mas, sobretudo, perante a face do nosso Deus. É claro que há uma nota positiva aqui nesse juízo, que não é só descrito aqui, porque o texto, em outros lugares, que trata sobre isso, nos mostra que, nessa mesma ocasião, o nome de Jesus será exaltado acima de todo nome, e todo joelho se dobrará perante o nome de Cristo. Mas enquanto esse dia não vem, irmãos, a lei de Deus, tal como promulgada pelo servo do Senhor Moisés, nos chama a santificar esse nome, a levar conosco esse nome como nós cantamos, que para nós, que cantamos também isso, é a esperança do porvir. A esperança do porvir é o nome de Jesus. Mas nunca permitamos que esse nome seja desconectado, porque esse não é o plano de Deus, da sua pessoa e da sua obra em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.